Existe um perfil muito específico de trader que se reconhece rapidamente nesta situação. É alguém que já estudou bastante, conhece padrões gráficos, entende conceitos de gerenciamento de risco, sabe explicar setups com clareza e, ainda assim, não consegue ser consistente quando o dinheiro real está em jogo. No papel, na simulação ou olhando o gráfico depois que tudo aconteceu, tudo parece simples, lógico e controlável. O problema surge exatamente no momento em que o risco se torna real e a decisão precisa ser tomada sob pressão. Quando não há capital envolvido, o conhecimento flui com naturalidade. A mente consegue analisar, ponderar cenários e aceitar resultados hipotéticos sem resistência. Porém, quando existe dinheiro em risco, algo muda de forma abrupta. O mesmo trader que parecia racional começa a hesitar, antecipa entradas, pula trades claros ou insiste em operações ruins. Não porque perdeu o método, mas porque o sistema emocional assumiu o controle sem pedir permissão. Esse colapso não acontece por falta de técnica, e sim porque o ambiente do trading ativa mecanismos internos que não aparecem no estudo teórico. O mercado é um ambiente de incerteza constante, e o cérebro humano não foi naturalmente treinado para tomar decisões frequentes sob risco financeiro imprevisível. Diante dessa incerteza, emoções surgem de forma automática, rápidas e intensas, alterando a percepção da realidade no exato momento da execução. O trader acredita que está decidindo com base na análise, mas na prática está reagindo a sensações internas que distorcem a leitura e comprometem a ação. É nesse ponto que o conhecimento, por si só, deixa de ser suficiente. A grande falha está em acreditar que o problema está no método, quando na verdade está na incapacidade de manter estabilidade emocional sob risco real. Não se trata de aprender mais setups, nem de acumular mais informações técnicas. Trata-se de entender por que a mente entra em modo defensivo, como as emoções se manifestam no corpo e de que forma elas interferem diretamente na tomada de decisão. Enquanto esse aspecto não é compreendido, todo conhecimento permanece frágil no momento mais importante. Este vídeo existe para tratar exatamente dessa lacuna. O objetivo aqui não é prometer controle absoluto do mercado, algo que não existe, mas mostrar como desenvolver a capacidade de permanecer calmo, lúcido e funcional mesmo sob pressão. Quando a gestão emocional passa a acompanhar o conhecimento técnico, a execução deixa de ser um campo de batalha interno e se transforma em um processo muito mais claro, consistente e sustentável ao longo do tempo. No senso comum, emoção costuma ser tratada como algo abstrato, quase psicológico demais para ser compreendido com precisão. No trading, ela é vista como inimiga da lógica, como um defeito pessoal ou como falta de disciplina. Essa interpretação é limitada e acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque impede o trader de entender o que realmente acontece dentro do corpo e do cérebro quando está diante do risco. Emoção não é um erro moral nem uma falha de caráter. Emoção é uma ação biológica organizada para responder ao ambiente. Do ponto de vista neurobiológico, emoção surge sempre que há uma ruptura de padrão percebida pelo cérebro. O organismo funciona buscando previsibilidade e continuidade. Quando algo foge do esperado, sistemas automáticos entram em funcionamento para lidar com a incerteza. Essa ativação não pede permissão à parte racional da mente. Ela acontece antes do pensamento consciente, como uma tentativa de adaptação rápida ao que parece ameaçador ou desconhecido. O trading é um dos ambientes que mais geram esse tipo de ruptura. Cada candle novo altera o cenário. Cada aproximação do preço ao ponto de entrada cria um microevento de incerteza. Cada clique carrega uma consequência financeira real. Para o cérebro, isso representa uma sequência constante de estímulos que quebram padrões e exigem resposta.
Não importa o quanto o trader estudou. O sistema nervoso reage primeiro ao risco antes que a análise consiga se impor. Quando uma emoção aparece durante uma operação, não se trata apenas de um sentimento vago. Trata-se de uma coordenação entre o cérebro, o corpo e o ambiente. Batimentos aceleram, respiração muda, a tensão se estreita e a percepção se ajusta para lidar com a situação. Tudo isso acontece como parte de um mesmo processo adaptativo. A emoção, nesse contexto, é o organismo tentando responder ao mercado da forma mais eficiente que conhece naquele momento. O problema surge quando essa resposta automática passa a dominar a tomada de decisão. O trader acredita que está escolhendo racionalmente, mas na verdade está sendo guiado por um estado biológico que prioriza a proteção imediata. Entender isso muda completamente a relação com as emoções. Elas deixam de ser algo a ser combatido e passam a ser sinais de que o sistema entrou em modo de adaptação ao risco. Ao compreender que emoções são ações biológicas disparadas pela ruptura de padrão, o trader começa a enxergar o mercado com mais clareza. Ele percebe que não está fraco nem despreparado por sentir tensão ou desconforto. Ele está apenas exposto a um ambiente que ativa constantemente mecanismos profundos de sobrevivência. Esse entendimento é o primeiro passo para aprender a operar sem ser controlado por essas respostas automáticas, criando espaço para escolhas conscientes, mesmo em cenários de incerteza contínua. Para o trader, o momento mais crítico não é o estudo do gráfico, nem a construção teórica do cenário, mas o instante exato em que o setup se completa e a decisão precisa ser executada. Até esse ponto, a mente costuma permanecer relativamente estável, analisando possibilidades e acompanhando o movimento do mercado com certo distanciamento. O problema surge quando o padrão se forma de maneira clara e o cérebro identifica que uma ação concreta será necessária, pois é exatamente aí que ocorre uma ruptura brusca do estado anterior de observação. A formação do setup representa uma quebra de padrão para o sistema nervoso. Até então, o trader estava apenas acompanhando informações visuais e cognitivas. No momento em que o gatilho de entrada aparece, o cérebro reconhece que existe risco real envolvido e ativa automaticamente mecanismos antigos de proteção. Essa ativação não pede autorização à razão. Ela acontece de forma instantânea, alterando respiração, tensão muscular e foco atencional, criando o terreno perfeito para o surgimento da emoção. É nesse ponto que muitos traders relatam a sensação de travar, pular trades óbvios ou executar de maneira impulsiva. A mente racional, responsável por analisar probabilidades e seguir regras previamente definidas, perde espaço para o sistema de sobrevivência. O cérebro passa a interpretar o trade como uma ameaça potencial e não como um evento estatístico. A prioridade deixa de ser a qualidade da execução e passa a ser a redução imediata do desconforto interno, mesmo que isso custe decisões ruins. Quando o modo de sobrevivência assume o controle, a análise é substituída por reações automáticas. Alguns traders evitam a entrada para fugir da possibilidade de perda, enquanto outros entram de forma precipitada para se livrar rapidamente da tensão. Em ambos os casos, a decisão não nasce de uma escolha consciente, mas de uma tentativa de aliviar o estado emocional ativado pelo risco. O trade deixa de ser um processo e se transforma em uma resposta reflexa. A diferença entre um operador imaturo e um operador em evolução não está na ausência dessas reações iniciais, pois elas fazem parte da biologia humana. A diferença está na capacidade de reconhecer o momento em que a emoção surge e criar espaço entre o impulso e a ação. Enquanto a maioria reage de forma automática, o trader que desenvolve consciência aprende a observar esse gatilho interno sem se confundir com ele, recuperando gradualmente o acesso à mente racional. Entender por que as emoções aparecem exatamente no momento da decisão
é um passo fundamental para interromper o ciclo de erros repetitivos. Quando o trader percebe que o problema não é o setup, nem a estratégia, mas a ativação emocional no gatilho de entrada, ele deixa de se culpar por falta de competência técnica e começa a trabalhar no nível correto. A partir desse entendimento, torna-se possível transformar reações automáticas em escolhas conscientes, mesmo diante da incerteza constante do mercado. Para que o trader consiga lidar com as emoções de forma prática, o primeiro passo é abandonar a ideia vaga de que emoção é algo abstrato ou incontrolável. Emoções não surgem como um bloco único e caótico. Elas são formadas por componentes específicos, observáveis e, em grande parte, treináveis. Quando o operador aprende a enxergar essas camadas, ele deixa de se sentir refém do que acontece internamente e passa a identificar com clareza onde a intervenção é possível. O primeiro componente é o arousal, que representa o nível de ativação fisiológica do corpo. Ele se manifesta através de tensão muscular, respiração curta, batimento cardíaco acelerado e sensação de alerta excessivo. No trading, o arousal sobe rapidamente no momento em que o preço se aproxima do ponto de entrada, ou quando uma posição aberta começa a oscilar contra o trader. Esse estado prepara o organismo para reagir, não para analisar. Quando o arousal ultrapassa determinado limiar, a mente perde capacidade de avaliação lógica e passa a operar em modo defensivo. O segundo componente é o feeling, que corresponde à experiência subjetiva da emoção, ou seja, a química emocional dominando o campo mental. É o medo sentido no peito, a ansiedade antecipatória, a frustração após uma perda ou a euforia após um ganho. Esse estado interno não é apenas um pensamento, mas uma alteração real na percepção. O gráfico parece diferente, o tempo parece mais curto e as decisões passam a carregar urgência. Nesse ponto, o trader muitas vezes acredita que está raciocinando, quando na verdade está tentando justificar sensações que já tomaram o controle. O terceiro componente é a motivação, que surge como consequência direta dos dois anteriores. Toda emoção forte empurra o organismo para uma ação específica. No contexto do trading, essa motivação geralmente assume 3 formas: lutar, fugir ou evitar. Lutar aparece como overtrading, insistência em recuperar perdas ou aumento indevido de risco. Fugir se manifesta no fechamento precoce de operações vencedoras ou na recusa de aceitar stops planejados. Evitar surge quando o trader deixa de operar setups claros por medo de errar novamente. Em todos esses casos, a decisão não nasce do plano, mas da necessidade de aliviar desconforto interno. O quarto componente são as crenças, que dão significado à experiência emocional. A emoção não surge apenas porque o preço se move, mas porque esse movimento é interpretado como ameaça, fracasso ou confirmação de incapacidade. Crenças como "não posso errar", "preciso recuperar agora", "o mercado está contra mim" ou "não sou bom o suficiente" amplificam a resposta emocional e mantêm o ciclo ativo. Essas interpretações atuam como filtros invisíveis, moldando a forma como cada oscilação é percebida e sentida. Por trás desses 4 componentes, existe ainda o temperamento, que funciona como uma base biológica relativamente estável. Algumas pessoas possuem maior sensibilidade ao risco, outras lidam melhor com estímulos intensos. Esse fator não pode ser modificado, mas pode ser compreendido. Quando o trader ignora seu próprio temperamento, tende a se cobrar um nível de frieza irreal. Quando o reconhece, passa a estruturar sua forma de operar de maneira mais compatível com sua natureza. Ao entender que emoção é composta por ativação fisiológica, experiência subjetiva, impulso de ação e crença interpretativa,
O trader deixa de tentar eliminar emoções e passa a trabalhar com elas de forma estratégica. A sabotagem não acontece porque a emoção existe, mas porque ela não é reconhecida nem regulada. A partir dessa clareza, torna-se possível agir antes que o ciclo se complete e comprometa a execução. Um dos maiores erros cometidos por traders ao lidar com emoções é acreditar que o objetivo seja eliminá-las por completo. Essa ideia cria um conflito interno constante, porque emoções não são falhas do sistema, mas respostas naturais do organismo a ambientes incertos. Quanto mais o trader tenta ignorar, reprimir ou combater o que sente, mais intensidade essas reações tendem a ganhar. A luta contra a emoção acaba consumindo energia mental que deveria estar disponível para a leitura do mercado e para a execução consciente. Emoções não desaparecem porque são negadas. Pelo contrário, a resistência interna costuma amplificá-las. Quando o operador tenta se convencer de que não deveria estar sentindo medo, ansiedade ou excitação, ele adiciona uma camada extra de tensão à experiência. O resultado é um estado interno ainda mais instável, no qual a mente se divide entre analisar o gráfico e combater sensações corporais que insistem em se manifestar. Nesse cenário, a clareza se perde antes mesmo da tomada de decisão. A alternativa não está em suprimir emoções, mas em aprender a regular a intensidade com que elas surgem. Regular significa permitir que a emoção exista sem que ela domine o comportamento. Esse ponto marca a diferença entre ser controlado por reações automáticas e desenvolver liberdade emocional. O trader maduro entende que não precisa se livrar da emoção para operar bem. Ele precisa impedir que ela ultrapasse um nível que comprometa sua capacidade de escolha. O primeiro ponto real de intervenção está no arousal, que se manifesta através de sinais físicos como respiração acelerada, tensão muscular e aumento do batimento cardíaco. Esses sinais antecedem a perda de controle cognitivo e funcionam como alertas claros de que o sistema está entrando em modo defensivo. Ao atuar diretamente nesse nível, o operador consegue reduzir a ativação fisiológica antes que ela se transforme em impulsividade ou paralisação. Ferramentas simples, como respiração profunda e consciente, relaxamento progressivo do corpo e desaceleração intencional dos movimentos têm um impacto direto nesse processo. Elas não servem para acalmar a mente de forma abstrata, mas para informar ao sistema nervoso que não existe uma ameaça imediata. Quando o corpo sai do estado de luta ou fuga, a mente recupera espaço para análise, avaliação de probabilidades e execução alinhada com o plano. Regular emoções, portanto, não significa operar de forma apática ou desligada. O objetivo é manter um nível de alerta funcional, no qual o trader permanece atento ao mercado sem entrar em estados extremos de excitação ou medo. Nesse equilíbrio, a percepção se mantém limpa, as decisões deixam de ser reativas e a execução passa a refletir escolha consciente em vez de sobrevivência automática. É nesse ponto que a emoção deixa de ser inimiga e passa a ser apenas mais um fenômeno observado durante o processo de operar, respondendo a um mecanismo antigo do próprio cérebro. O modo sobrevivência é ativado sempre que existe a percepção de ameaça. E no trading, essa ameaça não é física, mas simbólica. Dinheiro em risco representa perda de segurança, perda de controle e, em muitos casos, ameaça à identidade pessoal. Nesse estado, a mente deixa de funcionar de forma analítica e passa a buscar alívio imediato, mesmo que isso comprometa decisões futuras. A mente de sobrevivência é totalmente focada no agora. Ela não enxerga sequência, não compreende estatística e não aceita incerteza prolongada. Seu único objetivo é reduzir o desconforto do momento presente. É por isso que o trader fecha operações cedo demais, entra fora do plano ou tenta recuperar uma perda rapidamente.
Essas ações não nascem de falta de conhecimento, mas da urgência interna de se livrar da tensão. Enquanto esse modo estiver ativo, qualquer tentativa de operar probabilidades se torna inviável. O trading, por outro lado, exige uma mente completamente diferente. Ele demanda a capacidade de pensar em séries de eventos, não em resultados isolados. Cada trade precisa ser visto como uma ocorrência dentro de um conjunto maior, onde ganhos e perdas fazem parte de uma distribuição natural. Essa visão estatística só é possível quando o operador aceita a incerteza como condição permanente, em vez de lutar contra ela. Quando essa aceitação acontece, a necessidade de controle imediato começa a perder força. A transição do modo sobrevivência para o modo probabilidade não acontece por força de vontade, nem por repetição mecânica de regras. Ela acontece quando o trader passa a se aproximar do mercado de forma consciente, observando sensações internas antes de reagir automaticamente a elas. Em vez de agir para aliviar a ansiedade, ele aprende a reconhecer a ansiedade sem transformá-la em ação. Esse espaço entre sensação e resposta é o que permite decisões mais alinhadas com o processo e não com o impulso. Nesse ponto, o resultado deixa de ser o centro da experiência. O foco se desloca para a qualidade da execução, para o respeito às regras e para a coerência entre plano e ação. O operador entende que não controla o desfecho de um trade individual, mas controla plenamente a forma como se posiciona diante dele. Essa mudança de eixo reduz drasticamente o ruído emocional e cria uma base sólida para a consistência. A calma operacional, portanto, não é um traço de personalidade reservado a poucos. Ela é um estado treinável, construído a partir da repetição consciente, da aceitação da incerteza e da prática constante de permanecer presente, mesmo sob pressão. Quando o trader desenvolve essa calma, o mercado deixa de ser um gatilho de sobrevivência e passa a ser um ambiente de atuação probabilística, onde decisões são tomadas com clareza e não com urgência. Quando o trader começa a investigar com mais profundidade por que não consegue manter a calma durante a execução, inevitavelmente chega a um nível mais sensível e menos confortável do problema. As emoções que surgem no momento do trade não aparecem de forma aleatória. Elas nascem de crenças internas que moldam a forma como o mercado é percebido. Enquanto essas crenças permanecem inconscientes, o operador acredita que está reagindo ao gráfico, quando na verdade está reagindo a interpretações internas muito antigas. Uma das crenças mais comuns é a sensação de inadequação. Muitos traders operam com a impressão silenciosa de que ainda não são bons o suficiente, de que falta algo para finalmente se sentirem preparados. Essa percepção cria um estado constante de tensão, porque cada trade passa a ser uma prova de valor pessoal. O resultado deixa de ser apenas financeiro e passa a carregar um peso identitário, o que torna qualquer perda emocionalmente mais intensa do que deveria ser. Associada a isso, surge a necessidade de provar valor, seja para si mesmo ou para os outros. Nesse estado, o trader não busca apenas executar corretamente, mas confirmar que é capaz, inteligente ou merecedor de sucesso. Essa pressão invisível distorce a tomada de decisão, porque a mente deixa de focar no processo e passa a se apegar ao desfecho. O trade se transforma em um julgamento e não em um evento probabilístico dentro de um sistema maior. Outra crença profunda é o medo de não merecer o sucesso. Mesmo quando o trader desenvolve competência técnica, pode existir um conflito interno relacionado a dinheiro, reconhecimento ou merecimento. Esse conflito gera autossabotagem sutil, como sair cedo demais de operações vencedoras, evitar entradas claras ou aumentar o risco de forma inconsciente. O mercado, nesse contexto, passa a ser visto como uma força que pode tirar algo a qualquer momento, reforçando o estado de vigilância e ansiedade.
O sentimento de impotência diante do mercado também tem raízes crenças. Quando o trader acredita que o mercado é maior, mais forte ou injusto, ele se coloca automaticamente em uma posição de fragilidade. Essa postura interna reduz a clareza e fortalece reações defensivas, como tentar controlar movimentos imprevisíveis ou reagir impulsivamente a pequenas variações de preço. O problema não está no mercado em si, mas no significado atribuído a ele. Essas crenças funcionam como filtros da percepção. Elas determinam o que o trader enxerga, como interpreta riscos e de que forma reage à incerteza. Por isso, a conta de trading se torna um espelho fiel do estado mental do operador. Oscilações financeiras refletem oscilações internas e padrões de erro se repetem, enquanto as crenças que os sustentam permanecem intactas. A tranquilidade só começa a surgir quando o trader reconhece que não está lutando contra o mercado, mas contra narrativas internas que precisam ser vistas, questionadas e reorganizadas. Depois de compreender como emoções surgem, se intensificam e sabotam decisões, surge a pergunta inevitável sobre o que realmente permite mudar esse padrão de forma consistente. A resposta não está em controlar pensamentos à força, nem em tentar eliminar reações internas, mas em desenvolver a capacidade de observação consciente. Mindfulness, nesse contexto, não é uma prática abstrata ou espiritualizada em excesso, mas uma habilidade funcional que permite ao trader perceber o que acontece internamente sem se confundir com isso. Observar sem se fundir com pensamentos é o primeiro passo dessa mudança. A maioria dos traders acredita que aquilo que pensa no momento da operação é uma verdade absoluta, quando na realidade trata-se apenas de um evento mental transitório. Pensamentos de medo, urgência ou dúvida surgem automaticamente diante da incerteza, mas não precisam ser seguidos. Quando o operador aprende a reconhecer esses pensamentos como fenômenos passageiros, cria-se um espaço interno entre estímulo e resposta, onde a escolha consciente se torna possível. Esse distanciamento consciente não significa frieza ou ausência de emoção. Significa apenas não permitir que a emoção assuma o comando da execução. O trader passa a perceber tensão no corpo, alterações na respiração e impulsos de agir sem que isso se transforme imediatamente em comportamento. Essa postura transforma a relação com o mercado, porque a mente deixa de operar no modo reativo e começa a funcionar de forma mais deliberada, mesmo em ambientes de alta pressão. Com a prática contínua da observação, o cérebro começa a ser treinado para um novo tipo de ambiente. O mercado deixa de ser interpretado como ameaça constante e passa a ser reconhecido como um espaço de probabilidades. Essa mudança não ocorre de forma instantânea, mas através da repetição consciente de momentos em que o operador percebe a emoção, aceita sua presença e ainda assim escolhe seguir o plano. É exatamente nesse ponto que a consciência se torna o pré-requisito da mudança real. Aos poucos, ocorre uma reorganização do self-operador. A identidade deixa de estar atrelada ao resultado de cada trade e passa a se apoiar na qualidade da execução. O trader já não se define por ganhos ou perdas isoladas, mas pela capacidade de manter clareza, disciplina e estabilidade emocional ao longo do tempo. Essa nova organização interna cria uma base sólida, onde erros são analisados sem autocrítica destrutiva e acertos não inflacionam o ego. Nesse estágio, a emoção deixa de ser reprimida ou combatida e passa a ser reconhecida como parte natural do processo decisório. O trader sente medo, tensão ou excitação, mas não se perde nessas experiências internas. Ele observa, regula e executa. É essa habilidade de estar consciente do que acontece por dentro, enquanto age com precisão por fora, que abre, de fato, a porta da mente para uma performance mais madura, estável e alinhada com a realidade do trading.
Ao final de tudo, fica evidente que o maior erro do trader não está em tentar controlar o mercado, mas em insistir em controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. O resultado de um trade individual, assim como o movimento seguinte do preço, pertence ao campo da incerteza. Não existe técnica, experiência ou inteligência que elimine essa realidade. O único ponto onde o controle realmente existe está no processo adotado e no estado mental a partir do qual as decisões são executadas. Quando o trading é compreendido como um jogo de probabilidades, a relação com o risco muda de forma profunda. Cada operação deixa de carregar um peso emocional excessivo e passa a ser apenas uma amostra dentro de uma sequência maior. Nesse contexto, a mente não precisa lutar para prever o futuro, nem se desesperar para validar o passado. O foco se desloca para a execução correta, repetida e consciente, independentemente do resultado imediato. Essa mudança reduz drasticamente a ativação emocional que sabota tantos operadores competentes. A tranquilidade que traders consistentes demonstram não é fruto de personalidade privilegiada ou de um talento inato. Ela é resultado de treinamento deliberado, de exposição consciente ao risco e de um trabalho contínuo de regulação emocional. Emoções continuam surgindo porque fazem parte do funcionamento humano, mas já não dominam a decisão. Elas são percebidas, reguladas e integradas ao processo, sem que o operador perca clareza ou coerência. Esse alinhamento só se torna possível quando crenças profundas também são trabalhadas. A ideia de que cada trade define valor pessoal, a necessidade de provar competência ao mercado, ou o medo constante de errar, precisam ser substituídos por uma compreensão mais madura do que significa operar bem. Quando crença e processo caminham juntos, a mente deixa de interpretar o mercado como ameaça e passa a enxergá-lo como um ambiente neutro, onde decisões técnicas podem ser executadas com estabilidade. No longo prazo, essa postura se transforma em uma vantagem competitiva silenciosa. Enquanto muitos operadores continuam reféns de impulsos, ansiedade e frustração, quem treina a própria calma consegue manter clareza, mesmo sob pressão. O mercado não recompensa esforço emocional, nem pune serenidade. Ele apenas responde à qualidade da execução ao longo do tempo. Assumir essa responsabilidade é o convite final deste conteúdo, um convite à transformação interna consciente, onde a calma deixa de ser um ideal distante e se torna uma habilidade construída dia após dia. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.